Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso estudo aí de movimento e agora a gente vai entrar com um assunto, não é assunto novo, mas é uma nova perspectiva aí para entender bem a questão do movimento. Então, o que nós falamos até agora, né? Que movimento é importante a gente entender que para a gente estudar e interpretar ele, faz-se necessário que nós saibamos posicionar o corpo e verificar se a posição dele se altera. Então, se houve alteração na posição, então houve um movimento. Nesse caso, nós precisamos ter uma certa acurácia na medida dessa posição. Por isso, temos de usar sistemas de coordenadas. E dos sistemas, o que eu acho mais legalzinho, mais adequado a gente usar, é o sistema cartesiano, que é o mais simples, né? 3 eixos que definem o espaço. Então, nós sabendo disso, né? Vamos dar sequência aí na compreensão do estudo dos movimentos. Quando a gente estuda um movimento, então, a gente está olhando esse movimento de um certo lugar, né? Então a gente diz que estamos em um referencial, né, do observador. Então o referencial do observador é que vai dar as coordenadas de posição do corpo, ok? E esse referencial é uma coisa que muda dentro de um estudo, né, de acordo com o objeto que você está estudando. Por exemplo, se estamos dentro de um carro, o carro está em movimento, nosso referencial dentro do carro, né, é o referencial que está em movimento, só que nós não percebemos esse movimento. Porém, um outro observador em outro referencial poderá observar o nosso movimento. Então, esse tipo de relacionamento, né, é que a gente vai estar vendo aqui de alguma forma aqui e entender o chamado movimento relativo. O movimento relativo tem suas velocidades relativas, ok? Então vamos por um exemplo bastante simplesinho, né, que é bastante comum, que a gente está acostumado já a ver. Supondo que aqui tem uma estrada, né, uma estrada retilínea. Aqui você tem uma pista, aliás, 2 pistas, né, indo para lá, 2 pistas indo para cá, um acostamento lá no fundo. E assim estão distribuídos os veículos. Este veículo aqui, que eu vou chamar de A, está indo para lá, certo? Naquele sentido, com a velocidade de 30 metros por segundo. Isso quer dizer 108 km por hora. À frente dele, na pista mais à direita, está um outro veículo, que é o veículo B, que está com velocidade de 20 metros por segundo, que é 72 km por hora. Na pista contrária, está vindo um veículo que eu chamo de veículo C, tá? Veículo C está com velocidade de 15 metros por segundo, ou seja, 54 km por hora. E lá no acostamento tem um veículo parado, então velocidade 0. Tá? O veículo D está parado, velocidade 0. Toda essa conversa que eu falei aqui, ela é natural para quem? Para aquele cara que está parado. Porque esse que está com 30, ele tem uma outra observação. Esse que está em 20 tem uma outra observação. E o que está com 15 tem outra observação dos movimentos, tá bom? E é isso que nós vamos perceber agora. Veículo A, indo para lá com 30 metros por segundo. Ele está vendo o veículo B à frente dele, que tem 20 metros por segundo. O A não tem noção da sua velocidade de 30 metros por segundo. Ah, mas como não tem? Não tem. Se tivesse, não precisava do velocímetro. Então precisa do velocímetro para saber com que velocidade ele está se deslocando. Aí, veja, se ele aumentar a velocidade, ele percebe que aumentou a velocidade. Se ele diminuir, ele percebe que desacelerou. Certo? Então essa percepção nós temos. Mas se estamos com velocidade constante, não temos essa percepção. Então o que ele está olhando? Ele está olhando o carro B, que está à frente dele, vindo para trás. Vindo na direção dele com uma velocidade lenta, mas está vindo para trás. Se ele está indo com 30 e o veículo está indo com 20, ele observa o veículo B se aproximando dele com 10 metros por segundo aproximadamente. Então o que ele consegue perceber, ele está vindo aí com uma certa velocidade de 10 metros por segundo, vai passar por ele e vai se afastar com 10 metros por segundo. Essa é a percepção que ele tem.
Ah, então o que eu estou falando aqui? Que existe uma velocidade relativa entre esses dois veículos. Ok? Quando você está andando na rua com seus colegas, saindo da escola, indo para casa, vocês conversam numa boa, um com o outro, por quê? Porque os dois estão se deslocando, né, os dois, três, sei lá quantos, estão se deslocando com a mesma velocidade. Então é como se um estivesse parado em relação ao outro. Né? A menos que você queira sacanear, parar e deixar o colega falando sozinho, né? Vocês dois vão se acompanhando e vão se conversando. Uma pessoa parada na calçada vai ter uma outra percepção de vocês. Tanto é que ela vai escutar quando vocês estão perto e parar de escutar quando vocês se afastaram. Então veja, isso é a velocidade relativa quando tem dois corpos em movimento, ok? Bom, e daí? Vamos dar sequência na coisa. Aquele veículo C, ele está vindo para cá, enquanto esse está indo para lá. Aí eu falo, não é fácil, cara. Eu fiz 30 menos 20 deu 10, eu vou fazer 30 menos 15, vai dar 15, vai perceber o cara com 15. E aí está errado. Por quê? Porque esse está indo e aquele está vindo. A distância entre eles vai encurtando tanto com esse que está indo, quanto com aquele que está voltando. Diferente dessa situação. Então, neste caso, ele vai perceber aquele camarada lá com os 30 dele mais os 15 do cara. Ele vai perceber o veículo se aproximando com 45 metros por segundo. Ok? Então, isso é uma velocidade bastante alta. Por isso que na estrada, quando você está indo lá no veículo, todos os veículos que estão vindo no sentido oposto, parece que vem, né, chutando lá, né? Mas, na verdade, não é isso. É que a percepção que você tem é a soma das velocidades de deslocamento de sua com a dele. Ou seja, uma velocidade relativa entre os dois corpos. E aquele cara que está parado lá? Aquele cara que está parado é o único que vai ter essa percepção, né? Esse com 15 para cá, outro com 30 para lá, outro com 20 para cá. Por quê? Porque você está ou somando ou subtraindo zero, que é a velocidade dele. Então veja, eu preciso escrever uma equação para isso, para dizer o que é a velocidade relativa. Então vamos lá, vamos escrever a velocidade relativa. VR, tá? VR vai ser a velocidade relativa. Bom, o A, se eu subtraio do B, eu tenho 10, portanto eu sei qual é a velocidade relativa entre os dois. Então eu vou colocar VA menos VB. Ok? E já descrevi o que é velocidade relativa. E agora eu vou fazer o A em relação ao C. Então vamos lá, velocidade relativa entre o A e o C. VA mais VC. Ué, tá errado, né? Como é que eu posso ter o mesmo fenômeno descrito por duas equações diferentes? Então alguma coisa está errada aí, né? Como é que eu vou corrigir isso? Eu falei lá no começo que a gente tem sempre que levar em consideração um referencial. E que o mais adequado é pensar no cartesiano, que é o mais simples. Então se eu pensei no cartesiano, estou pensando aqui que é o eixo X. Se esse aqui é um eixo X e o veículo está indo para lá, ele está indo no eixo, no sentido positivo do eixo. Mas aquele está vindo no sentido negativo do eixo. Então faz-se necessário fazer o quê? Mudar aquela velocidade. Porque à medida que passa o tempo, ele está se aproximando e não se afastando. Então aquela velocidade tem que ser, para os nossos cálculos aqui, negativa. Então se aquela lá vai ser negativa, eu conservo a minha mesma equação, só que agora o C é negativo. Então vai ser VA menos a velocidade de VC, que é negativa. Então se eu subtrair o negativo, é a mesma coisa que eu estiver somando. Portanto, a equação é a mesma para os dois. Ok? Acho que não tem nenhuma dúvida sobre essa explicação aqui. Vamos para o próximo exemplo. Bom, vamos usar aqui esse conceito que nós acabamos de aprender. Aqui tem um trem que tem um comprimento de 150 metros. Ok? E ele está se deslocando, vamos supor que o trilho é retilíneo e tal, né? Não tem curvas, não tem nada de subida nem descida, é um trilho. E ele está lá em movimento com 20 metros por segundo, velocidade constante também, que nem no outro exemplo, para a gente poder fazer uma análise legal, tá? Velocidade de 20 metros por segundo. Em certo momento, uma moto entrou aqui, ó. Isso aqui é uma moto, não é um mosquito não. Uma moto
que entrou aqui atrás do trem e se emparelhou com ele. E a moto está com 25 metros por segundo. A questão é, a moto vai ultrapassar o trem? Se mantiver esse mesmo percurso, a moto vai ultrapassar o trem. Isso é um problema de ultrapassagem. Ela vai ultrapassar o trem. Bom, então a pergunta é, quanto tempo vai demorar para que a moto ultrapasse o trem? E depois, quanto que a moto se deslocou, né, para poder ultrapassar o trem? São duas perguntas diferentes. Então veja, para que ela ultrapasse o trem, ela entrou aqui, está aqui atrás, ela tem que estar lá na frente do trem. Isso é o significado de ultrapassagem. Aí você fala, o trem tem 150 metros de comprimento e a moto deve ter 1,20 m, máximo 1,5 m de comprimento. Bom, mas 1,5 m em 150 metros é um centésimo. Então ele é desprezível, ok? O comprimento da moto é desprezível. E nós adotamos, né, que a moto ela é um ponto, né? Então ela é um corpo pontual, enquanto o trem é um corpo extenso. Então ela é um corpo pontual que vai simplesmente se deslocar aqui até ultrapassar o trem. Bom, quanto tempo vai demorar para que ela faça isso? Temos que lembrar que existe a velocidade relativa entre os dois, já que os dois estão em movimento. Ou seja, a cada segundo a moto anda 25 metros e o trem anda 20 metros. Conclusão, a cada segundo a moto avança 5 metros em relação ao trem, ok? Para que ela avance 150, eu faço o quê? 150 metros divididos pelos 5 metros a cada segundo. Isso vai dar 30 segundos. Ou seja, vai demorar 30 segundos para que a moto ultrapasse o trem. É claro isso? Então vamos fazer. Velocidade relativa, 25 menos 20 igual a 5 metros por segundo. O tempo vai ser o comprimento do veículo, 150 metros, dividido pela velocidade relativa, 5 metros por segundo. Então, metro cortou com metro, esse segundo foi lá para o numerador, 150 por 5 deu 30 segundos. Legal. Então, tempo de ultrapassagem, 30 segundos. Aí a pergunta vai, agora a segunda pergunta é a seguinte, quanto que a moto se deslocou para poder ultrapassar o trem? Então veja, ela estava com 25 metros por segundo, né, de velocidade e percorreu durante 30 segundos. Portanto, o espaço total percorrido, né, a distância total percorrida pela moto é os 25 vezes os 30. Portanto, 750 metros. Vamos fazer delta x aqui da moto. Delta x da moto foi o que? Velocidade da moto, 25 metros por segundo, vezes o tempo de deslocamento dela, que é 30 segundos. Corta segundo com segundo, vai sobrar metro agora. 25 vezes 30, 750 metros. Ok? Isso aqui, então, uma questão de ultrapassagem. Mas poderia ser também uma questão de cruzamento. O que é o cruzamento? É se um estiver num sentido e o outro estiver no sentido oposto. Por exemplo, o trem está indo para lá, vamos supor que a moto estivesse entrando aqui. Qual seria o tempo de cruzamento? Quer dizer, o tempo no qual os dois corpos estão indo lado a lado. Esse seria o tempo de cruzamento. A partir do momento que ela deixou de estar lado a lado, já não é mais cruzamento, certo? Então, nesse caso, a velocidade relativa seria o quê? 25 mais 20. Né? Ou seja, 25 menos 20 é 25 mais 20, que daria 45 metros, certo? E aí, portanto, eu pegaria os 150 e dividiria pelos 45. E aí, então, eu teria 3 segundos, certo? 150, 3 segundos, um pouquinho mais que isso, tá? E aí, portanto, seria o tempo de cruzamento. Perfeito? Valeu!